Graça e paz, irmãos, amém? Nós estamos reunidos mais uma noite. Gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos aqui conosco, aquele que nos visita, o nosso amado irmão Enilson, que está conosco, o nosso amado irmão Jefferson. Queria agradecer, meus irmãos, a presença de todos por mais uma reunião dos Homens Batista. Reunião não, um culto, onde nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. É um privilégio estar junto com os irmãos, transmitindo mais uma noite através do Facebook para o Brasil e para o mundo, esse culto da Sociedade dos Homens Batista. E eu queria, para iniciarmos, começar com uma oração. Nós pudéssemos curvar as nossas cabeças para que nós possamos orar, agradecendo a Deus por esse encontro, por nós estarmos juntos como igreja do Senhor, congregando em unidade. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias em nossas vidas que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus Santo, pelo teu amor. Ó Deus, por nós estarmos reunidos, ó Pai, em unidade, em comunhão, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, mas principalmente, Pai, porque Tu é o cabeça do corpo. É Tu, ó Deus Santo, que direciona a Tua igreja. É Tu, Pai amado, ó Deus, que nos mostra o norte, para onde nós temos que seguir, qual o caminho certo que nós devemos andar. Porque Tu é o próprio caminho de Deus que desceu do céu e veio, ó Deus, morrer pelos nossos pecados, para remissão e redenção dos nossos pecados. Te agradecemos, Pai, nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. As Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Deus, o nosso abrir de olhos, ó Deus, a cada manhã, o nosso respirar. Te louvamos, Pai, nessa noite, te pedindo misericórdia, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acometidos por essa doença, por aqueles que estão doentes psicologicamente, ó Deus. Ó Deus, que Tu possa ter misericórdia daquelas famílias naquele momento, nesse momento que estão enlutadas, que estão de luto, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Que Tu possa, Pai, confortá-los e consolá-los em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite, Pai Santo, nós entramos em Tua presença e Te pedimos, Pai, direção desse culto. Que Tu possa, o Teu Espírito Santo, estar guiando e direcionando a Tua igreja, a igreja do Senhor. Abençoa, Pai, e fortalece a Tua igreja, porque nós estamos vendo, ó Deus, que a Tua igreja está sendo peneirada nesse momento. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos fortalece para que nós possamos perseverar, como a Tua palavra diz, aqueles que perseverar até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E não há coroa sem cruz. A Tua palavra, e Tu diz a todo mundo, Tu nunca enganou ninguém. Quer vir até mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ó Pai Santo, é isso que nós Te pedimos nessa noite, direcionamento. E Te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Ó, meus irmãos, nesse momento eu gostaria de que nós pudéssemos entoar hinos de louvor. E eu gostaria de convidar o nosso amado irmão Giliardi, para que ele possa entoar 3 hinos de louvores ao nosso bondoso Deus. O irmão Giliardi está com a oportunidade. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão aqui, os que estão nesse momento pelo Facebook, nós vamos louvar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz em João 14: Não se turbe o vosso coração,
Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós a sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar, quero te amar mais, Senhor. 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 Te louvamos nessa noite, Pai, pelo teu amor derramado naquela cruz, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer ainda por nós, Pai. Te louvamos. O universo só se apagou, ali estava o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Ó Deus Pai abandonou, cessou seu respirar,
trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até estremecer, sepulcro se abrir, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar, pra sempre adorar, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Até estremecer, sepulcro se abrir, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar, pra sempre adorar, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Salvação e honra e glória àquele que morreu, mas Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Jesus, Ele venceu, porque Ele vive. Posso crer no ar, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, glória a Deus, porque Ele vive. Temor não há,
vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É a promessa. E quando enfim chegar a hora, vai ser glorioso, morrer a lucro, em que a morte enfrentarei. Vai acontecer sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Essa é a promessa que nós temos. Porque Jesus vive, Ele morreu, ressuscitou. Assim todo aquele que crê nele, quando morrer, quando a trombeta tocar, também vai ressuscitar. Estaremos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós cremos nele. Essa é a promessa. Deus abençoe. Vai dessa oportunidade em nome de Jesus. Marquinho. Mais um, né? E vira pra cá, mais um hino. Mais um nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Crê nisso. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Deus, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles
Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a teu nome, Jesus. Esse texto que nós estamos cantando, que está escrito em Romanos, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que amam o Senhor. Se nós amarmos o Senhor, tudo o que vai acontecer na nossa vida vai cooperar para o bem. Foi assim com José. José amava a Deus, e tudo que aconteceu na vida de José, desde a inveja, desde a cisterna, tudo que aconteceu na vida dele, cooperou para o bem, porque José amava o Senhor. Então esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Senhor diz que nós seremos conhecidos não pelo nosso pregar, pelo nosso cantar, mas se vos amardes uns aos outros. Nisso serão conhecidos os meus discípulos. Por isso esse é o maior desafio para nós. Temos que amar em primeiro lugar a Deus, e depois o próximo como a nós mesmos. E aí nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Por isso que o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém? É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Você está nos assistindo aí, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome de Deus. Agradecer a Deus pela vida de Giliardi. Ele tem sempre se disponibilizado para louvar a Deus. E creio que Deus, em Cristo Jesus, está recebendo os nossos louvores e a nossa adoração. Louvamos a Deus. Eu nesse momento gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, uma leitura bíblica, que está lá no livro de Romanos, Romanos 10. Como nós estamos no mês de missões nacionais, eu queria ler esse texto junto com os amados irmãos. Romanos 10, nós vamos ler do 8 até o 21. Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem comigo a leitura. É de prática da igreja a gente lê um versículo e outro, mas como nós estamos fazendo a transmissão via Facebook para o Brasil, para o mundo, irmão Santana, eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem. Romanos 10, do 8 até o 21. Como nós estamos no mês de missões nacionais, nosso promotor de missão da Junta de Missões Nacionais está aqui conosco hoje. Eu gostaria de deixar esse texto para que nós possamos meditar nele. Amém? A palavra de Deus diz assim: porém, versículo 8, porém, o que se diz a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessa Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão
aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo. Não é nação por meio de gente insensata, eu provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achados pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Essa é a missão da igreja: pregar o Evangelho. A palavra de Deus aqui, ela vai lá no profundo e diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O problema é: como ouvirão se a igreja do Senhor não está pregando a palavra de Cristo? Não existe a desculpa de pandemia. Não. A igreja de Cristo hoje está sendo envergonhada. Desde o Antigo Testamento, que essa profecia aqui de Isaías, mais hoje do que nunca ela se cumpre. A igreja do Senhor está sendo envergonhada porque está deixando de cumprir a sua missão aqui na terra, que é pregar o Evangelho, que é pregar Cristo vivo. Ele vive, Ele está no meio de nós. A cruz está vazia. A igreja, ela tem que despertar. A igreja, ela está sendo peneirada. Ai daqueles que não pregar o Evangelho. Aquele que se vergonhar de mim, eu me envergonharei dele no grande dia do Senhor. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. A mão do juiz está sobre a igreja do Senhor. Eu não estou falando nem dos incrédulos, não. O juízo começa pela casa do Senhor, e o mandamento é: vai, pregue o Evangelho. E é uma balança. Eu estava falando hoje à tarde com o irmão Luiz Gonzaga, nós nos encontramos. É uma balança. Não é eu só ir, mas eu tenho que deixar um rastro lá, que é ensinar. E pregar e ensinar. A grande comissão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os. São mandamentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão da igreja. Desperta, ó tu que dormes, igreja do Senhor. A salvação é pela graça através da fé, mas
A fé sem obras é morta. O papel da igreja é anunciar Cristo, Cristo vivo. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Gostaria de convidar aqui Gonzaga para orar e meu amadíssimo irmão Luiz, irmão Santana de Jesus, é o nosso promotor de missões da Junta de Missões Nacionais. Amado e querido, queria que Luiz Gonzaga nos elevasse em oração, colocasse os enfermos da igreja nessa oração, mas que pedisse ao nosso Deus que possa iluminar os nossos corações para que nós possamos entender e abençoar o pregador da noite, que é o nosso amado Santana de Jesus. Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor, também os nossos ouvintes aí pelo Facebook, que Deus também possa estar assim o abençoando. Eu também quero saudar aqueles que estão nos assistindo com a graça e com a paz do Senhor. Nesse momento eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que assim a gente pudesse orar para o nosso amado irmão Santana. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor estás conosco. A tua palavra nos diz que quando tiver reunido 2 ou 3 em teu nome, aí o Senhor estará no meio. Por isso estamos alegres, por isso estamos, Pai, regozijando de alegria nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Pai amado, Pai querido, nesse momento eu queria te pedir, Pai, uma bênção especial, Pai, por nós que vamos estar aí sentados nos bancos, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, possa entrar no nosso coração e que nós podemos ouvir, Pai, a tua palavra com atenção e não ser apenas ouvinte, mas ao sairmos lá fora, praticar aquilo que a tua palavra nos ensina. Pai, nesse momento eu queria te pedir, Pai, uma bênção especial por aqueles que estão nos assistindo, Pai, pelo Facebook, nas suas casas, nos seus lares, que o Senhor também possa estar tocando nesses corações, que a palavra de Deus possa estar confortando essas vidas nos seus lares, Pai. Mas nós queremos pedir uma bênção especial, Pai, por o teu servo Santana, que irá assim ministrar a tua palavra, Senhor, que irá assim passar, Pai, aquilo que tu queres dizer a nós nessa noite, e não o que queremos ouvir. Por isso pedimos, Pai, tem misericórdia dessa vida, Senhor, e usa, Pai, tremendamente para a honra e para a tua glória. Pai, tudo isso, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Santana. Saúde a todos com a paz, amém? Agradecer agora pelo privilégio que foi nos dado, né? A oportunidade de estar nesta noite falando um pouco da palavra do Senhor. Não vou demorar muito, vou ser breve. Vou falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e das experiências que eu tenho vivido nesses dias até chegar aqui a Araripina, né? Interessante que, como Deus tem falado no meio do seu povo, né? Tem falado de maneira tremenda. Eu estava compartilhando com um amigo meu que se eu abrir a Bíblia 10 vezes, 6 ou 7 vai cair no versículo: e eis que veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, vira o teu rosto para os montes de Israel e profetiza, ou seja, prega. Deus está nos mandando pregar a palavra. Deus está nos mandando falar do amor dele para todas as pessoas. Às vezes eu fico imaginando, tantas pessoas hoje estão partindo para a eternidade, e nós? Por
por que a gente não está falando do amor de Cristo? Quando a gente vê aquele senhor ali que faleceu faz mais ou menos 20 dias, ele trabalha na padaria, como é o nome? Trabalhava na padaria ali, Vasconcelo. Quem pode imaginar que aquele homem estava passando? Tanta gente está passando por aflições, necessidade, e falta só a gente dizer: Jesus te ama. Jesus pode tirar, curar e libertar. E às vezes nós somos covardes. Faz mais ou menos 2 semanas que eu saí de Recife. Eu gosto muito desse texto que diz, Marcos 16:16, enquanto estiver no mundo, pregue o meu evangelho. Eu entrei em algumas cidades e assim o Espírito Santo me tocou a parar, conversar, falar, dizer que Jesus é bom, que salva. Essa é a nossa missão, salvar vidas. Nesta noite eu queria compartilhar um texto muito conhecido, que está em Salmos 116, o capítulo 12. Salmo 116, capítulo 12. Versículo que diga, perdão. Todos encontraram? Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Em outra versão, como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito? Eu queria pensar nesta noite, o que é que nós temos retribuído ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? A gente está vivendo momentos difíceis, onde a gente vê a mão de Deus agindo no meio do seu povo. Sim ou não, gente? Um momento de crise, e eu fico imaginando, meu Deus, como o Senhor tem sido generoso para conosco. Eu não vou citar o irmão nem a irmã, mas eu tive na casa do irmão, e quando eu cheguei lá, ele não estava lá. E a casa dele estava totalmente sendo reformada, da cerâmica ao teto. Aí me encontrando com ele, eu disse: meu irmão, isso é bênção do Senhor. Eu disse: claro. Em meio a uma crise, você reformar a sua casa. A irmã compartilhou comigo: irmão Santana, Deus tem feito maravilha no meio de cada um de nós, da minha família aqui. E se eu for perguntar a vocês também, e não vai ser diferente não. Sim ou não? Deus tem feito maravilha ou não tem? Parece que nesse momento de pandemia, parece que Deus está abençoando até mais alguns irmãos do que antes. E quando a gente chega aqui na igreja, a igreja com pouca gente, alguns não vêm. Eu só me recordo quando Jesus apareceu aos seus discípulos e muitos deles estavam escondidos. E naquele dia Tomé não estava. Tomé tinha perdido o primeiro culto. Quantos cultos nós estamos perdendo por conta do medo? Eu acredito que se tiver de pegar, vai pegar. Nós devemos ter cuidado, mas a vida ela prossegue. O evangelho ele tem que ser pregado tempo e fora do tempo, porque vidas estão morrendo. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu comecei a olhar para dentro de mim e disse: Senhor, o que é que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios que Tu tens feito? Em maio nós recebemos um convite da secretária Irmã Socorro, juntamente com o pastor Jamerson, para se tornar um MMV,
Vocês sabem o que é um MMV? O MMV é o missionário mobilizador voluntário. A junta convoca ele e ele diz: eu vou fazer. Mas cadê os recursos para fazer a obra? Aí você vem: o que darei eu, Senhor, pelos benefícios que Ele tem feito? Nesse momento de pandemia, meus irmãos, passei 60 dias lá em Recife, reformei meu carro, fiz um seguro nele, gastei muito nele, mas esse recurso veio de onde? Veio do Senhor. E quando você recebe um convite feito eu recebi, o que é que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Ajudar na obra do Senhor. E a gente recebeu esse convite da junta de se tornar um MMV, um missionário mobilizador da junta de missões. Alguns comentaristas falam desse salmo dizendo que é Davi, Jonas e o próprio Jesus. Para a gente às vezes talvez não importe, porque o que importa é que o salmista começa agora a retratar algo ali e diz: o que é que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios? O salmista estava passando por grande necessidade, ou seja, passou por grandes necessidades. Ele passou por aflições, passou por grandes momentos difíceis, mas diz o texto no início que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor dele. Nós podemos ficar, ou seja, nós podemos se colocar também na vida desse salmista. Nós somos esse salmista, porque quantas vezes nós clamamos ao Senhor e o Senhor atende às nossas orações. O que daremos ao Senhor pelos benefícios? Eu podia pedir para cada um falar das bênçãos que vocês têm recebido. Inúmeras bênçãos vocês têm recebido. E aí? O que é que a gente pode dar por tudo aquilo que Ele tem feito? Eu queria que nesta noite a gente saísse daqui pensando de forma diferente. O salmista estava grato a Deus, por isso ele compõe esse salmo tentando dar resposta à sua pergunta. E nós somos capazes de identificar inúmeros benefícios recebidos da mão do Senhor? Estamos aptos a retribuir a Ele por tantas coisas que Ele tem feito em nosso meio? Será que estamos, gente? Desde que assumi essa missão de ser promotor de missões da junta, eu comecei a lembrar das dificuldades que eu encontrei aqui como promotor de missões, onde eu lutava, juntamente com todos aqui, para que a igreja viesse entender que do outro lado existem pessoas precisando de uma oferta, precisando do mantimento, e nós que estamos na frente devemos ter a consciência de que a igreja pode fazer muito mais do que a igreja tem feito. E eu comecei a me dedicar a esse trabalho. Tive momentos difíceis aqui na igreja, onde não tive apoio da liderança, mas Deus, no meio de tudo isso, Ele vai nos dando estratégia para ir adiante. Interessante, nesse congresso que a gente teve, tem igrejas que não apoiam a obra missionária. E o promotor estava fazendo o momento missionário, o pastor chegou perto dele, pisou no pé dele e disse: você só tem 5 minutos. E quando a gente vê uma coisa dessa, gente, qual é a prioridade? Será que não é missões? Falar de missões? Em alguns momentos eu fiquei triste, mas essa tristeza Deus reverteu em alegria, porque eu sei que mesmo a nossa igreja não sendo missionária, ela pode se tornar missionária, quando nós, líderes, começarmos a entender de forma diferente o que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito.
pensar de forma diferente. O salmista ele pensou de forma diferente. Há 2 meses atrás, uma igreja de Carpina, no meio da pandemia, sai de Carpina com 56 pessoas dentro do ônibus, uma carreta, um caminhão, vai justamente para Ipubi. 3 pastores lá, rebocando, o pessoal botando o piso, botando a estrutura em cima, passaram uma semana. E as outras pessoas evangelizando, no meio da pandemia. Ao final de uma semana, 9 vidas para Jesus. Louvado seja Deus. E se essas pessoas não saem com medo? Não vamos sair não por conta da pandemia. O evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Esta é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Nós fomos convocados para levar o evangelho. Acho muito interessante quando o apóstolo Paulo diz em Atos 20, 24: não tenho a minha vida como preciosa, antes que o quê? Vamos ler esse salmo aí? Quem pode ler? 20, 24. Salmo não, é Atos 20, 24, perdão. Quando a gente está na igreja e somos líderes, recebemos um ministério e somos responsáveis por esse ministério. E devemos conduzir essas pessoas que se encontram lá fora e trazer para dentro. Recentemente eu e Marco, né, a gente foi lá no Moraes, né? E ali estamos discipulando uma família, e se a gente não fizer isso, aquela família ela vai morrer, feito eu disse Marco. Louvado seja Deus pela vida do irmão Ayrton, que quando o Damião saiu, ele assumiu aquela senhora, senão aquela mulher tinha morrido. E se cada um de nós assumisse uma pessoa para discipular? Nossa igreja hoje, ela recebe a palavra. Nossa igreja, ela é doutrinada. Mas o que é que falta para a gente pregar o evangelho? Sair. Ter a visão do evangelho. Enquanto as pessoas estão morrendo, nós estamos aqui. A missão é essa: sair. E quando a gente chega numa casa dessa, né, Marco? A gente sai com o coração cheio, porque a gente vai dar e a gente termina recebendo do Espírito Santo de Deus. Essa semana ela ligou para mim: irmão Santana, eu estou lendo a Bíblia, eu deixei um caderno lá, se aquilo que a senhora não entender, vá anotando. Eu mandei um vídeo para ela: Santana, eu não entendi nada. Aí eu comecei a explicar, disse: agora eu entendi. Nós devemos fazer esse papel, gente. A igreja ela tem que sair das 4 paredes. Mateus 9, 35 ao 38 diz: e percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vindo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiro. A seara já era grande naquele tempo e hoje ainda é maior, gente. E cadê os trabalhadores? Os trabalhadores estão dentro das nossas igrejas, escutando a mensagem, sai, mas não prega. Pregai o evangelho a toda criatura, a missão da igreja. E diante de todo esse quadro, nós temos recebido tanto de Deus,
E o que é que a gente está retribuindo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito? Rogai ao dono da seara. E é nesse contexto, meus irmãos, que a junta de missões, liderada por grandes pessoas, pessoas que pensam, oraram para que o próprio Deus levantasse trabalhadores. Foi quando nesse congresso foi convocado 330 MMV. E eu sou um deles. 330 missionários foi convocado por conta da oração. Nós podemos fazer isso nas nossas igrejas. Nós podemos suplicar aqui. Nós como líderes, nós podíamos estar aqui na sexta-feira, toda a liderança, dobrando o joelho para que a igreja se torne uma missionária. Nós podemos fazer isso, mas parece que a gente está preso a algo. Eu queria convocar, desde já, falar com o Marco, como mobilizador da junta, falar com o irmão Ayrton, para que a gente na sexta-feira, toda a liderança possa suplicar a Deus para que mande mais trabalhadores para a seara. A gente pode fazer isso, gente. Começa pela oração. Foi nesse ponto de vista aqui que a junta de missões começou a orar e foi levantado 330. O que é que esses MMV fazem, gente? Os MMV, eles agora vão trabalhar em cima de promotores da igreja que estão desanimados, feito um dia eu estava, capacitando esses promotores. São 60 e poucas igrejas na região sertão que praticamente a gente não tem contato. Eu visitei 20 e poucas igrejas. Na maioria delas não tem promotoras de missões. Na maioria. Sentei com o pastor disse: irmão Santana, vou levantar promotor de missões. Isso é um trabalho de formiguinha. Mas a partir do momento quando a igreja levanta o promotor, ela vai fazer a obra do Senhor. O promotor de missões, aquele que estava aqui, às vezes me chamavam até de chato, me chamaram de chapelão, é alguém que Deus levantou para fazer missões, gente. 95% são chamados para ficar e 5% é chamado para ir. E aqueles que foram chamados para ficar tem que fazer a diferença. E eu comecei a pensar: Jesus tem me dado um emprego aqui no sertão. Meu patrão não pega no meu pé. Eu não vou todo dia trabalhar. Santana, tu pode vir aqui? Posso. Toda sexta-feira meu salário está lá no local. Deus está me dando tempo suficiente para eu fazer a obra dele. O que é que eu tenho para dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Fazer a vontade dele, meus irmãos. Pastor James disse: irmão Santana, o senhor vai para o sertão e as custas? Gasolina, hotel, furei um pneu meu. Mas quantos pneus Jesus não tem me dado, gente? O salmista olha para dentro de si e diz: são muitos benefícios. Eu estava morrendo, eu passei por grande necessidade e eu orei, Deus me livrou. A gente vê que muitas pessoas abrem a boca e não têm um conhecimento desse trabalho da junta de missões. Quando você chega numa Cracolândia, lá em Recife, no Rio, o pastor Gildo, quantos dependentes de droga aquele homem, através da sua equipe, recupera? Pastor Joaquim, 2018, deu um testemunho fantástico.
Todo dia ele ia na Cracolândia somente por conta do alimento. Foi recebido pelos missionários, recebeu o alimento, o físico e o espiritual, e se tornou pastor. Louvado seja Deus, gente. A gente não pode abrir a boca, dizer que eu vou mandar dinheiro para a junta. É fundamental esse trabalho. Aqui em Marcolândia, o pastor agora vai abrir um local para que aquelas pessoas possam aprender a marcenaria. Uma igreja menor do que a gente, com trabalho fundamental. Eu às vezes fico pensando, Jesus, a gente às vezes fica se debatendo aqui para fazer uma campanha para mandar 1.000, 2.000. A gente mandou 5.000 reais, graças a Deus. Foi mobilizando o povo, entendendo todo esse trabalho. A Junta de Missões tem um alvo, uma carreta para o sertão, com toda a infraestrutura, médico. A gente sabe que pessoas vão deixar a sua cidade e vão acompanhar essas carretas para que venha salvar vidas. E é fundamental esse trabalho da junta, gente. É fundamental. A meta é 18 milhões. O promotor, que é Cleito, agora estipulou, se não me engano, foi 1.000 reais, não foi? É pouco. É pouco para uma igreja de 130 pessoas. Como é que uma igreja de 70 pessoas, ela manda 35 mil reais, somente com trabalhadores simples? Como é que uma igreja de 70 pessoas manda 35 mil reais? Como é que uma igreja de 40 pessoas manda 10 mil reais? Visão missionária. Se a gente começar a se dedicar ao trabalho, à obra de missões, Deus vai abençoar a igreja. Mas para isso a gente tem que entender que devemos pregar o Evangelho. Estamos aqui sendo discipulado, sendo orientado, isso é muito bom, fundamental. Mas temos que ir para os campos. Recentemente agora, uma igreja que estava há 3 anos, o pastor chegou lá, reuniu algumas pessoas e foi trabalhando na comunidade, de repente já tinha 70 pessoas. Não tinha o templo, mas tinha igreja, implantação de igreja. Quantos nós líderes estamos aqui, podíamos implantar igreja, não templo? A partir do momento que a gente olhasse para dentro de nós e disse: Senhor, o que é que eu posso dar a Ti pelos benefícios que Tu tens feito? Essa é a obra, gente. A coordenadora de missões, ela começou a sonhar. Só que ela sonhou alto. Ela disse: andando pelos campos missionários, observando a imensidão do desafio, comecei a imaginar se 100% da nossa igreja batista contribuísse. Olha o sonho dela. Se fizessem campanha e todos os irmãos tivessem parceria mensal, quantas vidas seriam resgatadas, transformadas pelo poder transformador do Senhor Jesus? Se todas as igrejas batistas tivessem essa visão. Gente, são praticamente 7.000 igrejas que não têm essa visão. E a junta tem esse desafio, trabalhar na visão desses líderes, para que as igrejas venham ofertar e fazer mais a obra do Senhor. Esse é o sonho. E ela começou a sonhar. Teríamos mais barco na Amazonas,
lanchas rápidas, radicais espalhados por toda a comunidade de todo lado, equipado dos seus botes. Teríamos estruturas nos barcos, aparelho de ultrassom, talvez até aparelho de fazer mamografia, equipamento odontológico mais moderno. Estaríamos em vários lugares ao mesmo tempo, pois teríamos vários barcos. Poderíamos ter até um lindo avião escrito em sua parte externa: Jesus transforma. Este é o sonho desta mulher. Quando eu coloco os olhos espirituais nesse salmo, temos tantas coisas desse salmista. O que daria ao Senhor, gente, pelos benefícios que Ele tem feito? Será que a gente não podia mudar todo esse contexto? Será que a gente não podia olhar para dentro de nós mesmos e dizer: o que é que eu estou fazendo para o reino do Senhor? Seria que a nossa igreja, do jeito que essa mulher começou a sonhar, eu começo a sonhar também. Será que a igreja de Araripina não pode se tornar uma igreja evangelística? Será? Pode, gente. Quando a gente líderes começar a pensar de forma diferente, quando a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos, quando a gente deixar de dar importância a outras prioridades. Eu fiquei muito triste nessa campanha passada, que foi dada uma missão aqui. Eu não vou citar o nome não. Entreguei aqueles envelopes, entreguei 60 para devolver 120. E teve um prazo, e a gente fez baseado na parábola, dos talentos, onde algumas pessoas enterraram o talento. E naquela data, essa pessoa não me devolveu. Outro eu entreguei 30. Era para ele me devolver 60. No envelope ele devolveu 27. Eu fiquei sem entender, porque ele tinha 30, era para devolver 27 e ainda comeu 3. Eu fico imaginando, meu Deus, será que Deus não tem abençoado nós? 60, 30, 40, 90, 100 reais. Infelizmente, me deixa triste. Mas ao mesmo tempo eu tenho que orar, suplicar a Deus, para que essa pessoa possa ter uma experiência como o salmista teve. Não de doença, mas sim cair em si e dizer: meu Deus, Jesus tem abençoado tanto. O que é que eu vou dar ao Senhor? É dessa forma que a gente acredita nessa obra missionária. É dessa forma que a gente abre a boca, a gente diz: eu amo o Senhor. O bom, gente, é que Deus a cada dia Ele está falando aos nossos corações e dando oportunidade. Quarta-feira agora a gente leu a parábola da figueira, foi? Da figueira. Acho muito interessante aquele capítulo, Lucas 13, onde diz que foi plantado uma figueira no meio da videira. E com certeza aquela figueira foi plantada porque o terreno era fértil. Só que a pessoa que plantou, ele vai o primeiro ano, não teve fruto. Vai o segundo ano, também não tem fruto. Vai o terceiro ano, não tem fruto. Aí ele diz: vamos arrancar? Porque diz o texto que está tomando espaço inutilmente. Aí o avicultor disse: não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos fofar, colocar esterco, aguar. Quem sabe daqui a um ano possa dar fruto. Aí a gente não arranca, mas se não der, a gente arranca.
Esse texto, a gente pode simbolizar a graça de Deus em nossas vidas, gente. A misericórdia, porque nós temos a capacidade de recomeçar tudo de novo. Olhar para dentro de si. Eu posso ser um cristão melhor. Eu posso trabalhar na obra do Senhor. Eu posso me dedicar mais à obra do Senhor. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu recebi esse convite. Hoje eu estou aqui. Quinta-feira a gente vai para Petrolina, vamos visitar alguma igreja. Na volta estamos subindo ali, tem algumas cidades que a gente não fez. Mas foi muito bom, gente. Passei em São José do Belmonte, o pastor me deu a oportunidade, para a honra e glória do Senhor ali, teve 2 vidas para Jesus. Fui a um sítio onde a minha amiga disse: Santana, cuidado com esse povo, porque é complicado. Eu cheguei lá, não levei o nego bom não, que geralmente sempre levo o nego bom, mas eu não levei o nego bom não. E eu levei uma caixa de algumas coisas que eu trouxe do Recife, né? E aquele pessoal me recebeu tão bem, me chamou para almoçar e ligou para minha amiga e disse: irmã, quando o irmão Santana vier aqui, manda ele vir aqui no sítio, porque tem uma galinha para ele. A outra disse: Neuma, diz a ele, quando ele vier para cá, eu vou para a igreja com ele aqui em Belmonte. Aí eu mandei um zap para ela: não espere que eu chegue até aí para ir para a igreja não. Já passei o zap dela para o pastor entrar em contato com ela. Isso é evangelho, gente. Isso é relacionamento, gente. E foi muito bom essas viagens, muito bom. Tive contato com pastores, muito bom. Tem sido gratificante para mim, gente. É um alimento espiritual na minha vida. Você entrar na cidade, compartilhar e conversar com os promotores, Muito bom. O que é que darei ao Senhor pelos benefícios? Procurando, mesmo falho e pecador que eu sou, tirar um pouquinho do meu tempo para dar ao Senhor. O homem que reconhece a existência de Deus é movido muitas vezes por um sentimento de retribuição em relação a Ele. Isto é, a pessoa que tem a sensibilidade de reconhecer os benefícios do Senhor em sua vida. Ter sensibilidade. Recentemente agora estava no MDI e Eduardo estava contando os testemunhos dele, desse tempo que ele passou ali hospitalizado. Ele dizendo que ao lado dele tinha foi 2, foi 3, e ele jurava que ele ia ser o próximo. E com certeza ele clamou ao Senhor, E quando ele começa a contar isso, a gente vê que os olhos dele enchem de lágrima. Uma nova oportunidade que Deus deu para ele fazer a obra. E ele sonha com aquilo ali, o MDI. Ele sonha com aquilo ali. Eu disse: Eduardo, vai ser muito difícil, mas se Deus estiver no negócio, tu vai concluir aquilo ali para a honra e glória dele. O que darei ao Senhor? Uma construção imensa ali, Quanto dinheiro ele não gastou ali? Quantos dinheiro nós nos temos gastado com tantas coisas, ao ponto de não devolver R$30, ao ponto de não devolver R$20, R$50? Será que Jesus não tem feito muito mais em nossas vidas? Eu queria que nesta noite, a gente saísse pensando de forma diferente. Eu oro ao Senhor hoje para que pessoas venham a sair de dentro da igreja e venha discipular pessoas como Grace, O ambiente ali não é bom, gente. E a gente pode instruir aquela jovem a sair daquela situação. Agora, para isso a gente tem que dar o alimento
semanalmente. É a nossa tarefa. Acho muito interessante que no capítulo 2 de Atos, Pedro e João sobem ao templo, está lá aquele homem, prostrado. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta em nome de Jesus. E diz o texto que ele se levanta com dificuldade, os tornozelos, né, todo duro, mas ele ajuda aquele homem a se levantar. E diz o texto que ele saltou. A nossa missão, gente, é tirar pessoas que se encontram paralisado, preso, para que venha saltar. E a junta de missões, ela quer contar com cada um de nós. E quando a igreja voltar, a gente vai apresentar um programa, né? O irmão aí já está sabendo. É algo que Jesus colocou no meu coração, que a gente pode ter, se a gente for fiel, anualmente R$26.000. E dentro desse valor a gente pode implantar igreja. Mas para isso, nós líderes devemos ter uma consciência. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que nesses 4 anos aqui de promotor, eu podia ter feito a forma diferente. Hoje eu vejo que eu podia ter feito de forma diferente. Mas a cada dia a gente está aprendendo alguma coisa, gente. Hoje eu não estou mais como promotor, estou como mobilizador. E hoje posso fazer de forma diferente. Eu posso mobilizar os líderes para fazer de forma diferente. O que daria ao Senhor? O que é que podemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Às vezes o irmão Ayrton, ele, quando conta o testemunho do filho dele, ele enche os olhos de lágrima. Benefício. Uma filha fazendo medicina, Marco. Gonzaga perdeu o emprego, mas Jesus tem dado a graça dele estar fazendo o trabalho dele na moto. Giliardi, Deus não tem deixado faltar nada, gente. Nada, 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 nada. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, temos recebido até uma bênção dobrada. Estou vendo pessoas dizer aí, gente, eu não tenho gesso para entregar. É bênção, gente. Às vezes Deus faz isso para a gente ter a sensibilidade que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Mas o que podemos dar ao Senhor por esse prazer? Ali tem alguns abóbora. Eu não plantei. Lá no sítio eu não plantei. Está cheio de abóbora lá. Eu queria fazer um desafio a nós aqui. Depois eu vou anunciar no zap da igreja. Você não precisa pagar não agora. Irmão Santana, eu vou levar uma abóbora dessa para casa. Eu vou aqui dar R$10 para ajudar na campanha de missões. O que é que podemos dar ao Senhor? Que Deus seja louvado, gente. Que Deus nos ajude a pensar de forma diferente. Que possamos sair daqui somente um pouquinho melhor do que entramos. Amém? Vou ler o texto de novo para ficar gravado. Vou ler no plural. O que daremos ao Senhor?
por todos os seus benefícios para conosco. Que daremos ao Senhor? E eu termino com esse versículo aqui que eu marquei. E gostaria logo de adiantar e chamar o meu irmão Ayrton para orar, oração final. Mas o apóstolo Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo, pode vir, irmão Ayrton, andando para cá. Diz assim, 2 Coríntios 9, é por ele, pelo Evangelho, que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Que eu, você e somos igreja possamos pregar esse evangelho de Deus. Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios. Irmão Ozaga. Amém. Venha e deixe nas mãos do nosso amado irmão aí para encerrar com a oração final. Mais uma vez, meus irmãos, graça e paz, pessoal que estão nos assistindo, graça e paz. Eu queria dar um relato, eu não sei se os irmãos lembram do culto que teve lá em casa, o primeiro culto nos lares. Quem lembra daquela última reunião que a gente teve? Eu saí dali pedindo uma pessoa para me ajudar e não apareceu nenhum. Teve até um carro, me prometeram, mas não teve quem me ajudasse. E hoje eu quero dizer que foi obrigado o Senhor botar uma pandemia para a gente ter todo sábado o irmão lá comigo. Glória a Deus por causa dessa pandemia, que se não fosse, que Deus abençoe vocês. Só queria dizer isso, que vocês lembrem que foi obrigado Deus botar uma pandemia para poder ter irmão lá comigo. Que Deus abençoe, que o Senhor é assim, Ele age do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Que Deus abençoe, meu irmão. Só isso que eu tinha para dizer aos irmãos. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria estar na casa do Senhor para fazer essa oração junto com os irmãos. Eu convido todos os irmãos a ficarem de pé em reverência ao Senhor, fazer essa oração. Querido Deus, amado Pai, eu quero te pedir, Pai, neste momento, perdão por todos os meus pecados que cometo por pensamento, palavras, atos, consciente e inconscientemente. Que muitas vezes o que eu não quero pensar eu penso, o que devia pensar não penso. Muitas vezes o que eu devia fazer eu não faço, e o que eu não devia fazer eu faço. Mas eu te peço perdão, Pai, porque a única maneira de separar do Senhor é os meus pecados. Também peço perdão pelo pecado dos meus irmãos. E Pai, que juntos, tudo que aqui foi dito, seja palavra de transformação nos nossos corações, transformando corações de pedra em corações de carne, transformando corações desobedientes em corações obedientes. Para quê, Pai? Para que a gente possa, juntos, Pai, todos nós, pregar o que o Teu Filho amado nos ensinou, pregar todo o Evangelho do Senhor ao todo mundo. Pai, isso foi a grande missão. A grande comissão foi pregar o Evangelho, Pai. Como já disse aqui, fora de tempo e no tempo. Todo momento é oportuno para nos pregar o Evangelho. Pai, e que nasça neste momento aqui, nos corações dos nossos irmãos, como também no meu, uma responsabilidade maior para com a Tua palavra, para levar essa mensagem junto a todos que estão necessitando, Pai, todos que estão carentes da Tua palavra. Mas também, Pai, quem não puder ir, Pai, pode contribuir. Através, Pai, através do que foi dito aqui, o que podemos dar ao Senhor por tudo de bom que Ele já fez na nossa vida. Porque o que Ele mais fez na nossa vida foi nos dar a existência. O mais que Ele fez na nossa vida foi nos dar, Pai, foi nos dar os encontros com o Espírito Santo de Deus e hoje está aqui proclamando o Evangelho do Senhor. Mas tem muitas coisas, Pai, como foi dito aqui pelo amado irmão Santana, sobre o que o Senhor fez junto a meu filho, Pai.
Isso foi muito grande. E outros, Pai, muitos milagres que foi feito na minha vida, pelo livramento que concedeu a ele e a mim, e a todos, Pai, envolvidos, Pai, em algumas coisas que aconteceu no passado. Tu sabes de tudo, Pai. Então, eu tenho muita coisa a dar ao Senhor, porque eu sei de todos os livramentos que vem concedendo. Mas eu tenho que dizer o último, Pai, quer ver hoje estacionado um problema que para os médicos diz que não tem cura, e eu estou vendo, está sendo refeito a memória de minha mãe, onde ela estava com Alzheimer, e eu vejo hoje que através da mão poderosa do Senhor, a memória dela está sendo restabelecida. E diz que para o médico, Alzheimer não tem cura, mas para o Senhor, não tem doença que o Senhor não possa curá-lo, de acordo com o propósito do Senhor. E eu ainda vou trazer ela aqui, Pai, com a honra e a glória do Senhor, para testemunhar que o Alzheimer não tem cura quando Deus está na causa. Mas eu quero te agradecer, Pai, nesse momento, essa comunhão dos irmãos, e os que não estão aqui, Pai, que mova o coração deles, que não seja a pandemia, não seja outro motivo para não vir à casa do Senhor, porque antes também da pandemia, Pai, o número também que frequentava era muito pequeno, Pai, mas também o desafio que foi dito aqui neste púlpito, pela boca do irmão Santana, que é, Pai, o nosso promotor de missões, que não importa, porque para ele e para nós aqui, ele continua no carro, porque o carro dele para nós aqui é vitalício, Pai. Enfim, que sexta-feira eu mesmo já me coloco à disposição de sexta-feira vir aqui, junto com os irmãos que quiserem vir, orar por esse objetivo, porque eu já estava vindo, Pai, tu sabes, é testemunha, mesmo eu já estava vindo, independente de pandemia, eu estava vindo na sexta-feira, independente do número de pessoas que tiverem, porque o importante é estar o Rei da Glória nesta casa, como ele sempre vai estar. Mas eu quero, Pai, que nasça no coração, não só por uma emoção, pelo um culto que foi feito aqui, mas que sexta-feira nós estemos aqui com esse objetivo, não só por este momento, mas sempre, Pai, estar presente aqui na tua casa, que é casa de oração, porque o jardim de oração, o ministério de oração, ele está parado devido a responsável por esse ministério ser de risco, ser a irmã Socorro, que tem uma idade já avançada, e a nossa Socorro Nery está grávida e não está podendo vir, mas a gente pode vir independente delas, porque, Pai, porque o problema não é estar as pessoas, o problema é estar o Senhor, e o Senhor nunca saiu daqui. Quem quiser se encontrar com Ele, pode vir, que Ele estará aqui sempre, e aqueles que puderem vir, pode vir também. Mas eu quero, Pai, neste momento, eu quero agradecer, que haja uma comunhão e união com todos os irmãos que estão aqui, com outros que não estejam, Pai, que a gente entenda esta palavra e nos ajude nessa campanha de missões, Pai, que a gente atinja a meta, mas não só a meta financeira, mas a meta maior não é o dinheiro, a meta maior é exatamente trazer almas para o Senhor, convencer, através do poder do Espírito Santo, pessoas para o reino do Senhor. Essa é impossível, mas só não é impossível porque não existe nada impossível para o Senhor. Mas no conjunto da obra seja feita, Pai, para a honra e glória do Senhor, que esse mês de missões, ele tenha um benefício muito amplo e muito grande para a honra e glória do Senhor. Desde já, Pai, eu te agradeço por este momento e quero, Pai, finalizar essa oração pedindo, Pai, pedindo cura, libertação no corpo, na alma e no espírito de todos que estão aqui no hospital de Araripina, de Oricuri, de Petrolina, de São Paulo, enfim, Pai, da África, da América, da Oceania, da Ásia, enfim, de todos os continentes. E também quero, Pai, que tu ajude o irmão, o nosso amado Ariston, que ele saia, Senhor Valdemar Pereira, dessa crise de saúde, que ela saia, Pai, dessa enfermidade. E sobretudo, e que ele abra as portas da casa dele, para um dia nós chegar junto e pregar o Evangelho naquela casa, Pai. E teu nome ser glorificado, por honra e glória do Senhor. Mas abençoa, Pai, este momento, que foi um momento em comunhão. E mais uma vez, perdoa os nossos pecados e nos leva para casa
com a companhia do Senhor. E amém.